essa questão de quando poderemos voltar ao normal é uma das mais complicadas hoje em dia. O ser humano tem dificuldade para entender as temporalidades destas doenças que se espalham muito no tempo. A gente fica com uma ansiedade enorme de estar isolados no domicílio, de não poder fazer as coisas que a gente fazia antes, e a gente quer as respostas mais rápidas possíveis e as soluções mais aceleradas possíveis. No momento do mês de fevereiro, o Brasil começou a ter casos confirmados, e desde esse momento para frente, ainda que Santa Catarina não foi o estado que teve provavelmente os primeiros casos, a gente já mudou o nível já começou a ter uma alerta maior, a prestar atenção a algumas coisas, a começar a organizar processos dentro da universidade para ter as menores chances de contagiar ou espalhar essa doença dentro da instituição. E aí, o nível de atenção que a gente prestava a esta doença aumentou significativamente. E o que a gente vai fazer para prevenir a universidade como um conjunto e, em consequência, para prevenir ao Estado? Porque a Universidade Federal de Santa Catarina, como conjunto, são mais de 50 mil alunos, funcionários, professores e demais. E veio um momento de uma decisão que eu acho que foi provavelmente das mais acertadas que foram tomadas nos últimos anos. Decidiu no dia 15 de março e que foi feito efetivo no dia 16 de março já, ou seja, muito cedo no percurso temporal desta doença, parar com as atividades na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi como um estopim para uma corrente de eventos que, se hoje vocês veem aos dados do sul do Brasil, não só de Santa Catarina, mas do sul do Brasil, conseguiram proteger de alguma maneira toda a região sul do Brasil. Então, é uma das decisões que eu acredito tenham sido mais acertadas dos últimos anos, a que foi tomada pelo reitor naquele dia 15 e 16 de março, que foi a paralisação das atividades da UFSC. A reversibilidade nas decisões que a universidade deve tomar vem marcada pelo fato de que, apesar da gente ter dados sobre a doença diariamente, a confiabilidade desses dados não é das melhores. Existem vários problemas que a gente detecta quando estuda os dados que estão surgindo a respeito do que se conhece majoritariamente como subnotificação. Quer dizer, parece que tem muitos mais casos da doença do que realmente é registrado nos sistemas oficiais. E isso faz com que tenhamos uma insegurança, às vezes, em conseguir determinar os riscos associados à pandemia. Se nós pensamos que tem 50 pessoas que podem contaminar e, na realidade, tem 5.000 pessoas que podem contaminar nesse lugar, os riscos mudam significativamente. Então, uma parte da reversibilidade necessária nas decisões vem marcada também porque nós dependemos de decisões político-administrativas tomadas pelo governo de Santa Catarina ou pelo Ministério da Saúde em Brasília, e essas decisões marcam, em parte, o devenir dos acontecimentos na universidade e os riscos envolvidos na volta ao trabalho. Nós não vemos as consequências de um relaxamento da quarentena em 3 dias, que é quando o primeiro paciente vai manifestar seus sintomas. Nós podemos ter que esperar até 2 meses para ver os últimos pacientes vindo a óbito. Em média, seria muito razoável pensar que não poderiam se acumular decisões de relaxamento de quarentena com uma periodicidade menor do que 3 semanas, 21 a 22 dias, é o que a gente está considerando como o mínimo período necessário para começar a ver as consequências de qualquer decisão.
Então, uma das preocupações que a gente tem quando começa a analisar matematicamente a doença e ver os períodos de evolução das diferentes situações da doença, é que a gente está vendo as decisões sendo tomadas com muita maior velocidade do que seria desejável. E isso nos leva a uma preocupação grande. Então, esse é um dos maiores medos que nós temos agora, que durante o mês de maio venham a se juntar casos graves da doença, além da nossa capacidade de tratar eles. E essa é a pior situação possível no meio de uma pandemia. A gente pensa agora, e já a universidade começou a pensar no possível retorno das atividades, a gente precisa ter um planejamento temporal, quanto a gente vai demorar em retornar e ver também qual é o momento adequado para começar esse retorno. Esse momento adequado vem marcado, sobretudo, pelo risco à vida das pessoas. A universidade não pode voltar se tem um risco para a vida dos membros da universidade. Para isso, a gente tem que ver a evolução da pandemia. E a pandemia pode estar conosco por muitas semanas ainda. E não retornar a níveis que podamos achar seguros em até 4 ou 6 meses. Então, temos que considerar uma temporalidade extensa, porque nós não sabemos em qual momento a gente poderá marcar a data inicial do retorno. E a gente só poderá marcar essa data quando, nas nossas consciências, considerando todos os critérios científicos, tenhamos o conhecimento suficiente para dizer que não estamos colocando em risco a vida dos membros da Universidade Federal de Santa Catarina. Porque a gente precisa agora entrar numa nova normalidade. É muito difícil pensar que a gente conseguirá voltar na normalidade de antes desta pandemia. A pandemia, demore o que demore agora, que será provavelmente por mais tempo do que as nossas cabeças querem aceitar, provavelmente estaremos vários meses com alguns tipos de restrições e de limitações de atividades. É uma pandemia que ainda tem um segundo complicador. Já tem vários artigos na literatura científica, entrevistas bem importantes, que sugerem que não só virá desta vez, que ela pode retornar em vários episódios durante os próximos 2 ou 3 anos. Em este momento da transição e da consolidação, a gente precisa conhecer a nossa universidade muito melhor do que a gente conhece na atualidade. E para conhecer os mais finos detalhes da universidade, a gente vai precisar dissecar ela. Vamos precisar saber as atividades de cada um, em cada centro, em cada matéria, em cada tipo de especialidade, em cada tipo de pesquisa. Vamos precisar conhecer o estado de saúde geral das pessoas como coletivo, pensar nas pessoas que possam ter alguma debilidade e considerar elas no novo planejamento. Então, é muito detalhe que a gente tem que considerar. E para achar todos esses detalhes, a gente tem que dissecar literalmente todos os processos, atividades dentro da universidade para conhecê-las perfeitamente e assim poder pensar sobre elas e planejar a nova normalidade de acordo com elas. A universidade, quando começa a pensar nesse possível retorno, tem que considerar várias coisas. E eu juntei esses critérios em 5 pontos principais. O primeiro ponto principal que a gente está vendo que é muito relevante é a faixa etária das pessoas que poderão voltar a trabalhar. As pessoas mais novas
são as que mais se contaminam. Porém, não são as que mais sofrem as graves consequências da infecção pelo coronavírus. São as pessoas idosas que sofrem muito mais e que deixam a vida no processo. Sim, os óbitos são em uma porcentagem muito maior nas pessoas acima de 60 anos. A faixa etária parece ser favorável a dar uma preferência às pessoas mais jovens, abaixo de 60 anos, para o retorno. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é, além da faixa etária, o que se denomina as comorbidades. Que outras doenças a pessoa tem, independente de se é novo ou idoso? Sim, porque ainda numa pessoa jovem, a gente terá que prestar atenção na situação de saúde que ele tem. Então, tem várias comorbidades que se consideram. As principais que eu vou mencionar aqui são outras doenças pulmonares crônicas, e em particular se considera bastante asma, que é muito frequente na população, possuir cardiopatias, problemas do coração, sofrer de diabetes, também é uma comorbidade importante que tem que ser considerada, e sofrer de pressão arterial elevada, sim, ter hipertensão arterial também é uma outra comorbidade. O terceiro critério, além da faixa etária e das comorbidades, é o critério da divisão da universidade em grupos. Nós precisaremos manter as precauções de distância e de ausência de contato próximo durante ainda muito tempo na universidade. E isso nos leva a pensar que temos que evitar qualquer atividade universitária que represente uma aglomeração de seres humanos. Nós precisaremos manter as precauções de distância e de ausência de contato próximo durante ainda muito tempo na universidade. E isso nos leva a pensar que temos que evitar qualquer atividade universitária que represente uma aglomeração de seres humanos. Sim, nós não poderemos ter aulas presenciais com a mesma quantidade de alunos juntos no mesmo espaço. Nós não poderemos ter o refeitório da universidade, o restaurante universitário, com a mesma quantidade de pessoas almoçando ou jantando ao mesmo tempo. A mesma coisa para a biblioteca universitária, a mesma coisa para as festas ou celebrações de formatura universitária, etc. Então, a universidade precisará ser subdividida em grupos, e uma das orientações mais frequentes para se subdividir e para manter as precauções de distância é considerar o conjunto e dividir ele em terços, um terço e um terço, 3 terços. Um desses terços iria a exercer as suas atividades no período da manhã. Outro terço iria a exercer as atividades à tarde. E um terço da universidade deverá ficar no domicílio a exercer as atividades de forma remota e não de forma presencial na universidade. E cada atividade deverá ter o seu estudo de divisão, mas no final, depois de estudada essa atividade, o distanciamento entre as pessoas, a ventilação do ambiente, as precauções que devem ser tomadas para evitar o contágio deverão ser as que são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e por todas as autoridades internacionais sanitárias. E assim será na Universidade Federal de Santa Catarina também. O quarto critério que se estuda é um conceito que muitas autoridades na matéria e não na matéria fazem público, que se denomina o passaporte da imunidade. Sim? Existe uma teoria que diz
que quando você passa por uma doença, você, se foi curado, você tem uma proteção contra essa mesma doença. E isso é verdade em muitas das doenças infecciosas, mas existem algumas exceções a isso. Pelos dados que nós temos do coronavírus, uma parte da população que é curada da doença não adquire proteção por anticorpos. Então, o conceito do passaporte da imunidade, que rezava que uma pessoa curada de coronavírus poderia ser a primeira para voltar ao trabalho, teve que ser reconsiderado e já foi advertido de diversas formas por vários grupos de pesquisa e pela Organização Mundial da Saúde, porque o que a gente está vendo é que tem pacientes de coronavírus que aparecem reinfectados ou que se reativa neles a infecção poucas semanas de ter passado pela primeira infecção. Então, nós não temos certeza de quão grande é a parte da população que não é capaz de curar completamente, que os anticorpos não conseguem proteger eles, e colocar essas pessoas simplesmente porque tem um ensaio rápido de anticorpos positivo de volta no trabalho é um risco que nós não podemos correr. Então, teremos que ainda estudar mais e ver todos os possíveis conceitos científicos envolvidos nisto antes de considerar que o passaporte da imunidade é um dos critérios que poderia ser estudado. A princípio, não podemos considerar isso como um dos critérios. E o último critério para o retorno, o quinto critério que é muito importante desde o ponto de vista epidemiológico, é que as pessoas que estão envolvidas e que podem ser contaminadas precisam saber a todo momento qual é a situação da doença. E a Universidade Federal de Santa Catarina deverá se comunicar com os seus membros de forma intensa e extensa para que eles saibam qual é o risco, como a universidade está agindo a respeito disso e que eles poderão ir a trabalhar com tranquilidade de que qualquer um dos riscos não vai atingir eles. Então, para isso, a universidade provavelmente usará todos os recursos que já possui, como são a internet, as redes sociais, botará um grupo de trabalho para responder às dúvidas dos próprios membros da universidade, porque é fundamental que 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer aluno, qualquer professor, qualquer auxiliar técnico-administrativo que precise saber da situação real da universidade, de quantos contágios têm acontecido, de se é no seu departamento ou não, etc., possa saber isso. Então, a transparência e a comunicação serão fundamentais para envolver a comunidade no retorno. A Universidade Federal, em todo este caminho que precisa ser andado nos próximos meses, não poderá estar sozinha. Ela está dentro de uma cidade ou de várias cidades, com todos os seus campi, e depende da cidade onde está, e a cidade onde está depende da UFSC. É uma relação mútua que é beneficiosa para todo mundo, e que deverá continuar sendo beneficiosa para todo mundo. E isso faz com que a gente tenha que dialogar agora mais intensamente com as administrações dessas cidades, porque a gente precisará de sistemas de transporte para todo mundo, todos os funcionários, alunos, professores e demais. Precisaremos alimentar a todo mundo de forma que pode ser diferente, com cuidados diferentes. Podemos precisar de várias adaptações do ambiente onde a universidade está, e essas adaptações precisam da ajuda e da colaboração da prefeitura, dos municípios e das regiões onde a universidade está incluída. Existem mecanismos de todo tipo para evitar o contágio desta doença.
e deverão ser considerados todos, e a gente estudará a dinâmica dos aerossóis que saem da respiração de todo mundo, para que não seja possível que chegue o de um em outro, e considerará o estado de saúde de todos os membros da aula presencial, porque não deverão ter pessoas doentes assistindo aulas presenciais. Isso já é o primeiro e mais importante critério. Se você está doente, não deverá estar na sala de aula. Então, o conjunto de todas as medidas deverá ser suficiente para proteger a saúde de todos os que estejam assistindo a aula ou ministrando a aula. E eu acho que isso é uma das medidas mais lógicas que a universidade tem que tomar e das primeiras que são consideradas e estudadas. Então, a respeito disso, acho que o risco que correremos será provavelmente mínimo ou inexistente.